E isso é uma diferença gigantesca com a Rússia. São Paulo é um lugar que realmente pode assustar. Não deixe seu gringo sozinho no banheiro. Jesus, gente, isso foi muito difícil. Isso foi muito difícil. Os paulistanos são bem estranhos, né? Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou russinha que estuda português. Já passou 3 anos e alguma coisa como eu me mudei de Moscou para o São Paulo. E eu vou dizer pra vocês que até hoje ainda tem as coisas que eu não entendo aqui, ou que surpreenderam-me no primeiro momento quando eu cheguei em São Paulo e simplesmente não podia entender o que está acontecendo. São Paulo é uma cidade muito especial, muito diferente, e as pessoas que moram aqui também é diferente. Sim, e claro, mudando de um país para outra, que é tão longe, tão diferente, com certeza você vai encontrar algumas coisas que vai te surpreender. Mas, na verdade, eu não esperava que eles vão me surpreender tanto. Então, hoje eu vou falar sobre 10 coisas que eu nunca vi na minha vida antes de me mudar para o São Paulo. Então, já inscreve-se no canal, deixa o like e bora diretamente para a conversa. Pois, se vocês pensam que eu vou falar sobre alguma coisa exótica e inusitada, Errou! não, eu vou falar até sobre como eu tinha alguns probleminhas para tomar banho no Brasil. Começando com alguma coisa muito necessária quando você só está chegando de uma viagem muito longa. Lavar a sua roupa. Sim, primeiro choque cultural chegando já nos primeiros passos. Porque como funciona na Rússia? Cada apartamento tem máquina de lavar a roupa. E só. É só isso. As lavanderias, os russos vieram só na TV. Na vida real, eu nunca vi lavanderia na toda a minha vida. Nem aqueles lavanderias fora e as lavanderias no primeiro andar, que são muito comuns em São Paulo. E aqui chegou o problema. No prédio onde eu tava morando, não tinha máquina de lavar em casa, só lavanderia no primeiro andar. E isso é algo que parece fácil, mas na verdade, quando você é estrangeiro, quando você nunca viu as máquinas assim, todo esse sistema, tudo isso vira um trouxa é um pouco difícil. Por exemplo, essas máquinas. Várias vezes no primeiro andar do prédio, a coisa é mais ou menos assim. Ninguém tem máquinas de lavar mesmo em casa. Eles são todos aqui, com montes de batons. Jesus, quando eu vi isso pela primeira vez, e tava tentando entender como eu vou lavar minhas coisas. Pior que esses todas são máquinas, falam geralmente somente português. E eles fazem tudo separado. Uma lava, outra seca. Sem piadas, primeira semana eu tava lavando minhas coisas com mãos, até pode ser mais, porque eu quero começar a lavar a máquina falando alguma coisa em português. Você não vai entender nada, gringa russa. Coloque a moeda, escolha o programa, deixa o like e se inscreve no canal da gringa, beleza? E isso, a parte mais terrível era que eles estavam falando comigo em português. Outra coisa que em São Paulo, a quantidade das lavanderias de rua, eu não sei até como chama esse negócio. Aqueles escritórios onde as pessoas lavam sua roupa por dinheiros. Como que chama isso? Lavanderia de rua, não sei. Acertou. Eu ainda não usei, porque não sei quanto custa, não sei como funciona, porque nunca usei na toda a vida. Nunca vi na Rússia. E aqui no Brasil é muita. Eu acho que para um russo médio, isso é algum tipo de riqueza, porque a gente não tem esse serviço, vamos dizer assim. Pode ser ele até existe, mas eu nunca vi, mesmo morando em capital, mesmo morando em Moscou. E próxima coisa, eu também nunca vi nenhuma vez fora do Brasil, na outros países. E essa coisa trouxe vários micos na minha primeira experiência, quando eu só cheguei em São Paulo. Coisa que me assustou até mais do que chocou. É catracas nas padarias. Sim, minha gente. Em São Paulo é algo super normal. Você recebe esse cartãozinho para entrar na padaria. E você compra todas as coisas mostrando o seu número pessoal. Na saída você traz para caixa, paga e recebe para sair. Jesus amado, parece fácil, né? Quando você é estrangeira e não fala português, se você não conhece palavra
Como que é? Comanda, esse cartão, esse seu bilhete para comida, se chama comanda. E até meus primeiros passos em português eram não suficientes, porque eu sabia só os nomes da comida, eu só sabia como dizer suco e a palavra catraca. Eu vi só catracas na minha vida no metrô. Pode ser no entradas nos museus. A padaria brasileira é como um museu do pão verdadeiro. Então, quando eu, somente, pela primeira vez, estava tentando comprar algo pra mim em padaria e entrar, eu me confundi bastante, porque eu estava oferecendo o dinheiro para a segurança na entrada, porque eu estava com toda certeza que eu preciso pagar para comprar essa comanda para entrar. Porque se você não precisa, então porque existe catraca. Não tava rolando tudo isso, negócio na minha cabeça. E eu realmente tava oferecendo dinheiro pra segurança na entrada. Ele olhou pra mim, tipo... Como assim? Tô entendendo nada. Ele percebeu que eu não entendo direito o português, então ele fez algum movimento assim, tipo... e entra. Porque no início eu tava tentando entender como pessoas entram lá. Será que tem algum ingresso? Precisa comprar alguma coisa. Pode ser eles têm alguma coisa, cartão de fidelidade para entrar só para os clientes dessa padaria mesmo. Depois comecei a entender que é tudo conectado e precisa esse número. Não sei se na sua cidade tem esse negócio, mas se você vai para São Paulo, prepara-se que você também vai encontrar catracas confusas. Próxima coisa muito estranha em São Paulo, que no início eu não podia entender, é a quantidade das pessoas com cachorros nas ruas. Por exemplo, você vai passear alguns 10 minutos da casa para o metrô em São Paulo. Você, nesses 10 minutos, vai encontrar provavelmente cada 5, 10 metros alguém com cachorro. Eu nunca vi tanta gente com cachorros e tão grande infraestrutura para os cachorros. Aqui é super em São Paulo normal passar algum restaurante e na entrada dos restaurantes sempre tem os potinhos com água. No início eu lembro que eu tava passando algum lugar e não entendi para que essa água na entrada. Sempre tem potes com água na entrada. É para os cachorros. E na entrada do Correios tem essa plaquinha com que você pode entrar no Correios com seu pet. Seu pet aqui sempre bastante bem-vindo, lá. Nunca ouvi essa fama dos brasileiros que eles tão amantes dos cachorros. Mas pode ser não brasileiros, mas paulistanos sim. Lembrei sobre uma das minhas palavras preferidas. Cachorródromo. Quase todos os parques da cidade têm cachorródromo. Cachorródromo. Aliás, uma das palavras mais engraçadas que eu já ouvi na minha vida. Cachorródromo. Cachorródromo. Tipo, tanta atenção, tanto carinho para os cachorros. Né? Cachorros. Mulher com cachorra. Cachorro. Mais uma mulher com cachorra. Se eu tava escolhendo o símbolo de São Paulo, eu escolheria pessoas com cachorro. Tipo, donos do cachorros, com qualquer tipo, qualquer raça, qualquer tudo. Bem grande espaço no parque, só para os cachorros, vocês perceberam? Quase cada segundo meu amigo que eu conheço aqui em São Paulo tem cachorro. Paulistanos, amantes dos cachorros. Próxima coisa é muito gostosa e me surpreendi bastante, mas agora amo do coração. É a comida por quilo. Porque esse sistema de comer por quilo não existe na Rússia. Eu não vou nunca esquecer que meus primeiros visitas nos restaurantes ao quilo, eles eram um pouco insanos, porque meu prato estava incluindo um pouco de sushi, um pouco de pastel, um pouco de vatapá e um pouco de alguns pedaços de polvo, muqueca de camarão, já não lembro. Porque tudo o que eu não tava entendendo, eu tava querendo provar tudo, colocar no meu prato tudo. No final eu não tava comendo a metade, porque tava pegando muito, não conseguia entender quantos gramas eu preciso pegar, não tava entendendo quanto preço vai sair no final. Como vocês lembram, eu mudei do São Paulo e fui para trabalhar, para o escritório. Todo mundo que mora em São Paulo sabe que nos dias úteis, meio-dia,
As ruas ficam lotados. Todo mundo sai dos escritórios, dos trabalhos para comer. E eu era nessas ondas porque cheguei, trabalhei no escritório e depois a gente saíram com os colegas para almoçar. E agora eu penso que é pena que naquele momento eu não tinha câmera comigo para gravar a minha cara quando a gente chegou, entrou e eu fui meia... Posso pegar realmente qualquer coisa, realmente todas as coisas têm o mesmo preço e tudo bem. E esses restaurantes na todas as esquinas. Pena principal que me deixou triste e que não funciona nas noites. Se tava funcionando e nas noites também seria maravilhoso. Próxima coisa que eu nunca vi antes de chegar para o Brasil é a portaria. Que em São Paulo são na todas as esquinas. No início, para mim, essa foi uma coisa bem exótica. Tipo, eu preciso falar com algum homem desconhecido. E eu tava me sentindo tipo, será que eu posso dizer toda essa informação para esse homem? Mas eu não conheço ele. Eu não sei se na todas as cidades do Brasil é assim, mas em São Paulo, portaria e os porteiros é algo, não sei, é como uma... faz parte da cidade. Eles fazem parte da família. Eu ouvi dizer assim essa frase. Claro, no início eu estranhei e tinha umas dificuldades com isso, porque eu não tava falando português quando só cheguei no Brasil, lembra? Mas aqui em São Paulo não tem jeito. Se você não vai explicar para o porteiro o número do apartamento, essa parte foi mais difícil porque precisa dizer todos os números. Ele simplesmente não vai abrir a porta para você. Tudo muito direitinho, bem organizado, muito responsável. Eu tenho que estar lá só nos cara crachá. Claro, para mim um pouco foi difícil. Eu acostumei que você somente abre a porta e faz super surpresa para seus amigos. Aqui em São Paulo não é assim. Até lembro que uma vez deixei um presente para meu amigo da portaria, falando, não fala quem deixou, porque é surpresa. Meu amigo mandou para mim mensagem em 3 minutos falando, oi, que bom, obrigada. Eu tava muito irritada. Perguntei como ele entendeu que foi eu. E ele me falou, meu porteiro disse que passou uma menina com um sotaque bem marcante. Sim, os parteiros fazem parte da família. E eles vão dizer tudo pro prédio. Isso é super convivente. Agora eu amo esse jeito. Mas no início eu fui meio que tipo, o que é? Como funciona? Por quê? Eu não sabia que isso existe no Brasil, especificamente em São Paulo. Por isso, o choque chegou chegando. Eu fiquei chocada com a comunidade japonesa em São Paulo. Sim, eu ouvi falar que existia alguma imigração da Ásia para o Brasil. Isso sim. Mas que tantas pessoas de Japão mudaram para o Brasil? Que tem um bairro Liberdade inteiro com várias coisas, chás, cogumelos, Nossa, uma pequena Japão dentro do São Paulo. Essa decoração das ruas no estilo japonês, eles preservaram sua cultura lá tão forte e isso é tão interessante porque geralmente os diferentes nações, os diferentes migrantes dos diferentes países no Brasil, eles vieram e eles se misturaram mais ou menos. Você vai para esse bairro e você vai ver pela aparência das pessoas, pela decoração nas ruas, comidas, pelas coisas que vendem nas lojas, pelos tipos dos restaurantes, a toda a atmosfera, até música, você vai começar a se duvidar que você ainda está no Brasil. Esse bairro foi um verdadeiro choque cultural, é um tesouro, eu achei isso maravilhoso, muito interessante. Eu ainda pouco conheço, quero fazer um tour provando as comidas, vou ir uma vez com câmera e com certeza fazer um vlog de lá. E agora, com certeza, você quer me perguntar? Rucinha, qual que é o nome do seu Instagram? Eu gostaria de seguir. Pode ser você está postando lá alguma coisa curiosa, interessante sobre sua vida no Brasil? Certo! Isso mesmo, meu querido. Me segue no Instagram porque lá tem mais extra conteúdo interessante sobre aventuras de uma russa no Brasil. Não fica tímido? Aproveita. E bora para o próximo. Um estereótipo que quase cada meu amigo me está perguntando sobre os brasileiros. Exatamente sobre os brasileiros. Olga, é verdade que todos os brasileiros são atletas? Sim, meus queridos atletas. Se um gringo vai somente para São Paulo, ele vai ter esse estereótipo sim. Porque em São Paulo, as academias estão
na todas as esquinas. Boteco, academia, boteco, academia, boteco, academia. Isso é São Paulo, juro. Meu Deus, às vezes eu volto pra casa super cansada depois de trabalho, depois de alguma coisa, depois de gravações. E eu vejo as academias em São Paulo lotados. Especialmente o que me choca é que eles funcionam 24 horas. 11 horas da noite ou até meia-noite e sempre tem alguém correndo. Pode ser que tem nas outras cidades do Brasil também, mas para mim é coisa muito paulistana. Não, é claro, a gente tem academias na Rússia, mas você não vai ver eles, tipo, nas ruas centrais. Eles nem tanto funcionam 24 horas. Eles são muito menor a quantidade. Eu nunca vi academias lá. Agora, bora falar para assunto preferido de todos. Quem mora em São Paulo ou já visitou essa cidade com clima aleatório. Vamos falar assim. Eu não sabia que São Paulo tem alguma clima bem específica. E todos os russos sempre ficam em choque sobre isso. Porque, por exemplo, em Moscou, a temperatura é super estável. Ela realmente muda super devagar. Mas o clima de São Paulo é outra coisa. A gente sabe, São Paulo é cidade da garoa. Tem chuvas, tem garoa, literalmente. Mas o que me realmente fez chocada, e aí eu ainda não acostumei, e esse negócio sobre frio, calor, calor, frio, frio, calor, calor, frio, frio, calor, chuva. E tudo num dia só. Essa infinita piada dos paulistanos, que é quando você sai da casa, você precisa colocar 2 suéteres, casaco, pode ser até chapéu e luvas. Depois, na hora de almoço, com certeza vai bater o sol, ou você precisa ter alguma regata embaixo de tudo isso, porque você vai retirar, você vai sentir calor paulistano. Durante o pôr do sol, provavelmente vai bater aquele chuvão, chuvinho. E por isso no metrô de São Paulo, todo mundo sempre com malas, porque realmente eu tinha essa experiência. Eu tava indo durante um ano para trabalho e voltava para casa. E eu vi mesmo no metrô realmente quase todo mundo com malas. Porque lá as pessoas guardam casacos, guarda-chuva. Essa cidade tem todo clima, caramba, da minha vida. Só falta o neve. Aqui também precisa adicionar que eu tinha falta de conhecimento e na minha cabeça São Paulo não era tão frio como ele pode ser às vezes. Essa cidade não é para amantes, realmente. Você precisa estar preparado para tudo. Você tem que ter e chinelos e casaco. Já passou tantas coisas chocantes e eu ainda não falei para vocês. É chuveiro elétrico. Não existe chuveiro elétrico na Rússia. Tudo é muito fácil. E se você nunca viu um chuveiro com botões, com algum sistema para entender, com esse mecanismo específico, você não vai entender de primeira vez como usar. É quase você está entrando num navio espacial e boa sorte. Porque tem sua única torneira? Torneira? Não, isso não é torneira. Torneira? Vamos pensar que isso é torneira. Torneira é isso. Pia. Pia, torneira. Imagina, alguém da Rússia chegou para essa chuveira elétrica brasileira. Na Rússia, a maioria dos apartamentos tem banho. Banha? O que é isso aí? Banheira. 2 torneiras, quente e fria. E só isso. Bem raro existe duchas no Brasil, mas mesmo esses duchas funcionam do mesmo jeito. Frio, quente, só. Imagina que com esse conhecimento eu estou entrando no chuveiro elétrico brasileiro. Tem só uma torneira? Diz o gente, isso foi muito difícil. Isso foi muito difícil. Na primeira noite eu desisti. No segundo dia e eu liguei para o porteiro. Ele chegou e eu, nos dedos, mostrei pra ele que não funciona. É claro que ele deu risadas, mas depois ele mostrou pra mim que, olha, eu faço assim, a temperatura muda. Não deixe seu gringo sozinho no banheiro. Ele não vai conseguir tomar banho. Não vai. Eu fiquei perdida quando eu cheguei em São Paulo e eu vi que as pessoas aqui bebem
álcool na rua. Não acredito no que eu vi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Simplesmente alguém pode passear na rua com garrafa de cerveja no mão, bebendo, e nenhum policial não vai aparecer para pegar ele. Pode ser não garrafa de cerveja. Com coquetel, tem pessoas bebendo nas ruas, passeando ou ficando na esquina de alguma rua. Mas não só isso. Eles podem ficar assim, beber alguma coisa e até fumar os cigarros juntos, passeando na rua. E isso não é proibido. Você já está entendendo o que eu quero dizer? Eu quero dizer que eu não estou acostumada com isso, porque na Rússia isso é proibido. Na Rússia é proibido beber qualquer álcool ou fumar cigarros nas lugares públicos. Como a polícia está circulando nas ruas, se eles não vai perceber, tá bom, sorte é sua, mas se eles vai perceber, eles vai ir até você, falar que é boa noite, como está as coisas? Eu vejo você está bebendo cervejinha aqui, ou vinho, pode ser, então, bora comigo para a polícia. A gente vai escrever o protocolo, você vai pagar multa. Isso mesmo. Em Moscou, por exemplo, essa multa, no mínimo, R$600. Porra, tudo isso? O hábito de beber na rua acaba muito rápido com esse preço, gente. Acreditem em mim. Até a ideia de abrir e pegar um pouco na rua, essa ideia tá saindo bem rápido de você e você já vai se surpreender se você vai ver em alguns outros países pessoas bebendo. Mas os brasileiros não somente bebem nas ruas. Os brasileiros vendem álcool nas ruas. Ah, não, aí ele extrapolou. Existe em São Paulo algumas pessoas com carrinhos pequenos cheio de gelo e cheio de alguns coquetéis, garrafas de qualquer coisa, perto das alguns parques, e eles vendem álcool. E isso é absolutamente normal aqui. Eu vi que a polícia viu e não fez nada. Tipo, não falou nada, não parou ele. Eu nem imagino qual multa essa pessoa vai pagar se ele vai fazer a mesma coisa na Rússia. Na Rússia, nem todas as lojas vendem álcool, supermercados grandes e alguns tipos dos mercados tamanho médio. Vários mercados pequenos não vendem álcool, por exemplo, mais do que 10 graus, 15 graus do álcool. Somente algum álcool fraco, tipo. E no início eu fui passada. Eu fui realmente chocada. Sim, e mesma coisa com cigarros. Se você vai tentar fumar cigarro nas paradas de ônibus, com certeza do nada vai aparecer algum policial e também, boa tarde, o que tá fazendo? E mesmo nesse ponto número 10, eu vou dizer mais uma coisa que também me surpreendeu, é que em São Paulo você pode comprar álcool na noite. Caracas. Parece algo normal para vocês, né? Porque na Rússia é proibido vender álcool depois das 10 horas de noite, se não me engano. Em algumas cidades 10, em algumas cidades depois de 11 horas é proibido e liberado de novo às 7 ou 8 horas de manhã. Então sempre se tem alguma festa, se tem algum aniversário, as pessoas compram mais do que precisa ou mais do que pessoas vai ter, porque se a gente vai precisar, a gente não vai ter nenhuma possibilidade de comprar na noite. Ou a mercado que vende para você vai levar uma multa muito grande. É muito grande. Por isso eles não querem arriscar, eles não vendem nada na noite. Você pode pedir, você pode chorar, falar que está acontecendo algo e você precisa. Não, eles não vão vender. Não sei se vocês estavam esperando esses fatos sobre a Rússia, mas é verdade para nós beber álcool ou no restaurante, no lugar fechado ou em casa, comprando com antecedência. E por isso, no início, eu tava me estranhando com isso. Mas depois já, claro, eu relaxei e entendi que na Rússia é proibido, aqui é liberado. Isso eram coisas que me realmente surpreenderam e até chocaram em São Paulo. E agora é o melhor momento para deixar o like para esse vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho para não perder novos vídeos e até a próxima. Escolha esse ou esse, eles ambos estão maravilhosos. Até lá, beijo no coração, tchau, tchau.